Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e o episódio 16, aqui a acompanhar a temporada 19 que está a decorrer. Neste vídeo vamos dar uma vista de olhos a 12 torneios que estão concluídos e depois ver no final a classificação de medalheiros, a data de 21 e 21 de junho, que está a ser gravada, e também a classificação. Antes disso, vamos aqui, portanto, já está aqui no site o campeonato nacional que vai começar na próxima semana. Está aqui o cartaz, como podem ver. São 12 torneios. Face ao ano passado, a única diferença é o Ticket to Ride Europa, que substituiu o Kingdom Builder. Falta só 3 jogadores se inscreverem para estarem todos os torneios com os jogadores. Mas já está. Para a semana já começa e vamos começar a fazer um vídeo disso. Outro aspecto também importante é aqui uma atualização que sofreu o perfil dos jogadores aqui no board game, no site. Que neste momento tem aqui os pódios, por exemplo, vamos aqui selecionar o Balvir, que tem ganho várias edições. Por exemplo, neste momento, ele tem aqui, neste momento aparecem os pódios. Ou seja, quantas temporadas ganhou, neste caso ganhou 8, e também tem aqui os terceiros e segundos classificados, mas ganhou 8 das temporadas, ganhou 3 das temporadas de medalheiros, e também tem aqui as vitórias nos campeonatos, por exemplo, as últimas duas, 2025 e 2024, e um terceiro em 2022. Pronto. Portanto, é mais um dado estatístico para quem quiser e gostar desses dados, está aqui mais atualizado. Vamos aqui aos eventos agora, vamos aqui à temporada. Já estão 101 torneios concluídos, já estamos quase a metade, já estão quase todos concluídos. Metade quase já está concluída. Vamos aqui por progresso e vamos começar aqui nos Estados Unidos, no Boomerang USA, que foi jogado em 4 rondas por 10 jogadores. Nesta edição o vencedor foi o David, com 8 pontos, seguido do Jesse com 6 em igualdade pontual com o Marco, que também ficou com 6 no terceiro lugar. Vamos ver aqui os 3 primeiros. Portanto, o David ganhou todas as partidas, o Jesse só perde na última, queria atribuir o ouro e neste caso ainda assim garantiu a medalha de prata. E o Marco também só perde com o vencedor do torneio, neste caso na segunda ronda, ganha as outras partidas e arrecada a medalha de bronze. O Boomerang USA já vai na sua nona edição, teve aqui um gap de 2 edições sem se realizar, mas a temporada passada já se realizou, baixou em um jogador, 10, é um daqueles jogos que precisa de jogadores, tem sempre alguma dificuldade, é sempre até à última, vamos ver se tem, mas pronto, desta vez ainda houve, vamos ver se para a próxima acontece. Até agora, o Samidi e agora com esta vitória do David são os únicos jogadores com 3 vitórias, e o David até agora tem feito sempre pódio em todas as 9 edições e tem 36 em 42 partidas. Portanto, é a terceira vitória do David, e a sua nona medalha. O Jesse, que tinha se estreado na edição passada com 7º lugar, agora sai aqui com um segundo lugar. E o Marco tinha obtido um segundo lugar na edição passada, agora só deixa um lugar, ainda assim garante uma medalha de bronze no Boomerang USA. A seguir ao Boomerang, vamos para os chakras e vamos aqui ao chakra que teve 16 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi a JF SCS com 8 pontos, em igualdade pontual com o Daimerlan, e o Tigu, todos com 8 pontos. Aqui podemos ver a JFCSS em todas as partidas, só perdeu a última e ainda assim arrecadou o ouro. O Tigu, que termina em terceiro, perde na primeira ronda com o David, ganha as outras partidas e arrecada a medalha de bronze. E o Timeron também perde com a vencedora do torneio na segunda ronda, neste caso, ganha as outras partidas e arrecada a medalha de prata. Aqui podemos ver, portanto, é a primeira vitória da... Oi, antes disso.
É a 15ª edição. Há aqui alguns jogadores que já ganharam pelo menos 4 vezes, que é o caso do Eagle e do David. E o David é assim o jogador com mais medalhas, mais pódios, 18, e também o jogador com mais pontos, 56,5 em 75 possíveis. Esta edição baixou em 3 jogadores, mas mais ou menos na média, sim, perto da média habitual de participantes aqui do Chakra. Aqui a JFCSS é a primeira vitória. Já tinha feito vários pódios e finalmente ganha este torneio pela primeira vez e completa aqui o set das medalhas possíveis do Chakra. O Daimaron tinha ganho na edição 16, agora depois de 2 edições no top 10 consegue voltar ao pódio com o segundo lugar. E o Tigu, que também ficou fora das medalhas na edição passada, regressa e obtém a sua terceira medalha de bronze deste torneio do Chakra. Vamos agora aqui para o Color Pop, que foi jogado em 5 rondas por 14 jogadores. O vencedor foi o Running Wild com 8 pontos, igualado pontual com o FMCS, Skywalker Trail Runner, tem Merlin. Sim, só os 4 primeiros todos tiveram 8 pontos. Aqui podemos ver o Running Wild ganhou todas as partidas, exceto a quarta, com o Skywalker Trail Runner, que, vamos cá ver, que era o jogador que estava invicto para a última ronda. Perde e ainda por cima fica, garante a medalha de bronze e perde para o FMCS, que tinha perdido com o Running Man, ou seja, os 3 primeiros defrontaram-se entre si ao longo do torneio, tirando uma vitória, ganhando derrotando um jogador diferente, neste caso. Aqui o FMCS obtém a medalha de prata e aqui o Dime Maryland perde com o Running Man na terceira ronda, ganha as outras partidas, mas pode não ter defrontado com mais jogadores dos 3 primeiros, é aqui um bocadinho penalizado e fica no quarto lugar. O Color Pop, que já vai na sua 15ª, também como o Chakra, tínhamos visto, teve um máximo logo na estreia com 20, a média é 14, voltou a ter 14 jogadores, que foi o número da temporada passada. É mais uma vitória para o Running Wild. Há vários jogadores que já ganharam este torneio 2 vezes, que é o caso do Running Wild e o Paiva e se calhar mais algum. Penso que não, são só esses dois, penso eu. O Running Wild é o jogador com mais pódios, 5, e o João com mais pontos obtidos, 42 em 63. Aqui podemos ver é a sua quinta medalha, a sua segunda vitória deste torneio. O FMCS, que nas últimas edições não tem conseguido terminar no pódio, agora consegue voltar ao pódio com o segundo lugar. E o Skywalker Trail Runner, que tinha ganho este torneio na edição passada, neste momento, nesta edição, fica em terceiro lugar. A seguir, não temos de baixar muito e vamos já aqui ao coloreto, que é a linha a seguir. 45 jogadores, é um multiplayer, jogado em 4 rondas. Não demora, foi o vencedor com 14 pontos. O Márcio, Jessi, André Capa, Cris, Alemão, Diogo, Noric, Malpeiro, até o nono lugar, todos podiam ter ficado nas medalhas. Na casa foi para o Márcio e para o Jessi. Vamos cá ver o que aconteceu. Portanto, o nono ganha 3 das partidas e faz um segundo lugar na segunda ronda e fica isolado em primeiro. O Márcio, 2 vitórias e 2 segundos, e presumo que os outros jogadores é também assim. Por acaso é engraçado esta ronda aqui. Portanto, o Jessi faz 2 vitórias, um segundo lugar, e nesta partida ficaram todos empatados. Já agora ver aqui que não é muito vulgar ver uma partida a 3, um empate de 3 jogadores. Portanto, todos eles empataram com 32 pontos, que é engraçado. Por isso, houve aqui uma divisão de pontos entre os 3. Depois, o André Capa ganha 3 das partidas, perde a última, fica em último, por causa até defronta o primeiro e o segundo, e perde a última, e ainda por cima fica fora das medalhas no quarto lugar. O Cris também tem um histórico similar, ou seja, 3 vitórias, um terceiro lugar na segunda ronda e fica em quinto. O Alemão, que já tínhamos visto noutra partida, 2 segundos lugares e 2 vitórias.
O Diogo começa um bocadinho mais, com mais dificuldade, ficando 2 segundos lugares, mas depois ganha as últimas 2 partidas e termina em sétimo. O Norik é ao contrário, 2 vitórias iniciais e 2 segundos lugares nas últimas 2 rondas. E o Malapeiro tem 3 vitórias e um terceiro lugar na segunda partida. Fica em nono, mas também fica fora das medalhas. Aqui vamos ver o histórico do Coloreto, que já vai na 14ª edição. Há vários jogadores que ganharam este torneio 2 vezes, que é o caso do João, o Souza e... penso que são só esses. Há vários jogadores que também fizeram pódio 3 vezes e o João é o jogador com mais pontos, 168 e 60. Portanto, significa que em 14 rondas já os jogadores que vão ao pódio normalmente varia muito. Em termos de jogadores, já aumentou 3 face à temporada passada. Mais ou menos na média, 43, portanto, um bocadinho acima até. O Nuno Moura, que se tinha estreado na edição 7, tem sempre a jogar e agora obtém uma medalha, e ainda por cima a medalha de ouro. O Márcio, que tinha ficado em quarto lugar, fora das medalhas nos empates na edição 17, nesta edição consegue obter uma medalha de prata, é a sua primeira medalha também. E o Jeshi, na sua terceira tentativa, consegue também obter aqui uma medalha, neste caso a medalha de bronze. A seguir, vamos aqui para o Dice Forge, que teve 17 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Nesta temporada o Timer foi o vencedor com 10 pontos. E depois, em segundo, temos aqui o Marco Ante com 8. Em igualdade pontual com o terceiro classificado, também com 8 pontos, o Sport. Portanto, aqui os 3 primeiros os 3 primeiros. O Dameron ganha todos os jogos. Defronta o segundo classificado na terceira ronda e ganha. E defronta também o terceiro classificado na quarta ronda, também ganha. Portanto, são as únicas derrotas do segundo e do terceiro, só para o vencedor do torneio. Aqui vamos ver o histórico. 17ª edição. Baixou 2 face à temporada passada. O Okran é o jogador com mais vitórias, 5 destas 17, e também o jogador com mais idas ao pódio, 9. E também o jogador com mais pontos obtidos, 67 em 87. Portanto, aqui é a terceira vitória do Dime Merlin, segunda vitória consecutiva deste jogador. O Marco Ante, que tinha estreado na edição 6, obtém a sua primeira medalha, neste caso a medalha de prata. E o Sport obtém a sua segunda medalha de bronze e a sua quarta medalha total aqui do Dice Forge. A seguir ao Dice Forge, vamos aqui para o Doug Glover, que teve 14 jogadores, foi jogado em 5 rondas. Nesta edição, o Laranja foi o vencedor com 10 pontos, Kells terminou com 8 em segundo e o Okran terminou também com 8 pontos em terceiro lugar. O Laranja em todas as partidas, defrontar Kells na terceira ronda e é a única derrota daqueles para o vencedor do torneio, em todo o torneio. E o Okra perde na segunda ronda com o vencedor do torneio também e termina em terceiro lugar também. Dog Lover, histórico aqui, é a 8ª edição. E até agora houve uma edição que teve aqui um gap, que foi a edição 12, exatamente. O jogador com mais vitórias, 4, é do Mr. Diegas, portanto metade são dele. O Laranja, 7 edições, termina sempre no pódio. E também o jogador com mais pontos obtidos, 25 em 33. Atingiu o máximo, 14 jogadores, que tinha sido obtido também na edição 16. O que é um bom sinal, aumentou 3 jogadores, vamos ver se mantém-se. Aqui podemos ver o Laranja só uma edição que não foi ao pódio, de resto tem terminado, é a sua segunda vitória deste torneio.
Aqueles obtém sua primeira medalha de prata e completa aqui os 7 medalhas possíveis do Dog Lover. E o Okran, na sua segunda participação, consegue a sua primeira medalha no Dog Lover com o terceiro lugar. A seguir ao Dog Lover, vamos aqui ao Flowers, que teve 17 jogadores. Foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o David com 10 pontos, seguido do Bernardo com 8 pontos. E depois temos aqui um empate em pontual para o terceiro lugar até o 10º jogador. Portanto, aqui o grande anunciado foi o JRPPR, que terminou com 6 pontos no desempate e ficou com a medalha de bronze, mas até ao 10º todos podiam ter ficado com a medalha. Aqui o David ganha todas as partidas. O Bernardo só perde na quarta ronda com o vencedor do torneio. E o JPPR perde com o segundo e com o primeiro, na terceira e na quinta ronda, e fica com a medalha de bronze. Depois temos aqui o caso dos outros jogadores que vão perderam 2 partidas ao longo do torneio, pronto, e nos desempates ficaram fora das medalhas. Vamos aqui a ver o histórico do Flowers, que vai na sua quarta edição. Atingiu o máximo, é um bom sinal. Aumentou mais 2 jogadores face à edição passada. O Edson é o jogador mais vitorioso, 2 nestas 4 edições. E o jogador com mais idas ao pódio, 3. O David é o jogador com mais pontos obtidos, 14,5 em 19. Aqui podemos ver o David, que nas últimas 2 edições ficou em quarto lugar. Desta vez conseguiu ganhar este torneio pela primeira vez. O Bernardo tinha como melhor resultado um terceiro lugar, agora obtém a sua primeira medalha de prata. E o JPPR, na estreia, ficou fora das medalhas no desempate. Desta vez consegue obter a sua primeira medalha, neste caso a medalha de bronze. A seguir ao Flowers, vamos ao Hive. Este também é um jogo que já tem muitas edições aqui. 16 jogadores. O vencedor foi o Alvir, nestas 5 rondas, com 10 pontos. Depois o Okran terminou com 8 pontos em segundo. E o Running Out também terminou isolado com 7 pontos na terceira posição. Portanto, o Alvir ganha todas as partidas. O Okran só perde com o vencedor do torneio. E o Running Wall tem um empate na segunda ronda e uma derrota com o Verbal, ganha todas as partidas e consegue terminar isolado em terceiro lugar. Aqui o histórico, portanto, 16 jogadores, significa que foi um aumento de 4, que é um bom sinal, mas ainda muito longe do máximo que foi obtido na temporada 5 com 25 jogadores, mas mais ou menos tem sido a média, e por acaso o número até é a média. 18 edições e 13 vezes o mesmo vencedor é o Govir. Ele tem dominado este torneio há várias edições. E também é o jogador com mais idas ao pódio, 14 nestas 18. Também é o jogador com mais pontos, 67,5 em 70 possíveis. Portanto, muito. Só, só, só 2 partidas que não ganhou, e um empate, provavelmente, mas que é algo deste género. E podemos ver, ele estreou-se na temporada 6 e ganhou todas as edições, excepto a 13, que ficou com a medalha de prata. O Okram volta a repetir o seu segundo lugar que obteve na edição passada, é a sua quinta medalha de prata no Hive, e que não, garantidamente não é nada fácil derrotar o Alvir, portanto, parabéns ainda assim pela medalha de prata. E o Running Wild obtém-se, depois aqui de 4 edições fora do pódio, regressa com a sua segunda medalha de bronze no Running Wild do Hive. A seguir ao Hive, vamos aqui para o mais selfie. 18 jogadores e jogado em 5 rondas. O Nuno Moura foi vencedor com 10 pontos. E depois temos aqui o Running Wild e a Cris Wolfei em segundo e terceiro com 8 pontos. O Nuno ganha todas as partidas. O Running Wild só perde com o Dougie na terceira ronda. Ganha todas as partidas e termina em segundo.
E a Cris foi se perde com o El Tostas na primeira ronda, ganha as outras partidas e termina em terceiro. Por acaso, o segundo e terceiro nem chegam a defrontar, os três primeiros não chegam a defrontar entre si. Aqui o histórico do Mais Selfie, que completa a sua 10ª edição. Há vários jogadores que já ganharam este torneio 2 vezes, que é o caso do Nuno Moura, que obteve a sua segunda vitória, e do Running Wild. E o Running Wild é o jogador com mais idas ao pódio, 4, e o Marco, o jogador com mais pontos obtidos, 32 em 50. Aqui podemos ver Nuno Moura repete a vitória que obteve na edição passada, é a sua terceira medalha. O Running Wild, depois de uma edição que não conseguiu ir ao pódio, volta, regressa e é a sua quarta medalha, a sua segunda medalha de prata. E a Cris Fei, que ficou perto das medalhas na edição passada, agora subiu mais um degrau e agora obtém a sua primeira medalha, neste caso a medalha de bronze, no Mais Selfie. Baixou 4 jogadores, de 22 para 18. Por acaso a edição com menos jogadores, mas não está muito longe do que é habitual, que é aqui à ordem dos 20 jogadores. Agora vamos aqui ao corredor, que já corredor está aqui. 10 jogadores e jogado em 5 rondas. O FMCS foi o vencedor com 8 pontos. Em igualdade pontual com o Guadatuga, o Ovir, todos também com 8 pontos. Portanto, o vencedor do torneio só perde com o Ovir na terceira ronda, de resto ganha todas as partidas. O Ovir perde com o Guadatuga na quarta ronda e também ganha as outras partidas. E o Guadatuga perde com o vencedor do torneio na segunda ronda e arrecada assim a medalha de prata, neste caso. Portanto, os 3 primeiros defrontaram-se entre si e ganharam pelo menos uma vez entre eles. O corredor aumentou em um jogador, que não é mau. Nunca é não um jogo com muitos jogadores, mas pronto, ainda assim é um daqueles torneios que se mantém. Não tem, estreou-se na temporada 2 e desde aí tem-se sempre realizado. Precisa de jogadores, porque está sempre, é quase sempre dos últimos a ser selecionado, mas tem sobrevivido. O Toddy, nestas 18 edições, é o jogador mais vitorioso, com 4 edições, e o Guadatuga, o jogador com mais idas ao pódio, 11 nestas 18, e também é o jogador com mais pontos obtidos, 56 em 86. Aqui podemos ver o FMCS, que se tinha estreado na edição 9, por 3 vezes esteve muito perto de ir às medalhas, e desta vez foi às medalhas e ganhou o torneio ainda por cima. O Guadatuga é a sua 11ª vez a ir ao pódio e a sua terceira medalha de prata. Eu vou vir nas últimas edições tem ficado sempre quase à porta das medalhas nos empates. Desta vez não ficou e obteve aqui uma medalha de bronze e completa aqui o set das medalhas possíveis do corredor. E vamos aos últimos dois. Vamos aqui primeiro ao Super Mega Lucky Box. Que teve 41 jogadores e foi ganho pelo Papiva com 12 pontos, seguido do Board Games PT e do Cris, que também terminou com 10 pontos no pódio. Aqui os 3 primeiros, o Papiva ganha todas as partidas, o Board Games fica em segundo só por dentro do vencedor do torneio na quinta ronda e o Cris perde com o El Tostas na terceira ronda, ganha as outras partidas e termina em terceiro. Aqui podemos ver o Super Mega Lucky Box vem na sua 6ª edição e com esta vitória do Papivel destaca-se como o jogador mais vitorioso, com 2 vitórias de torneio, devido ao jogador com mais idas ao pódio 4 e também o jogador com mais pontos obtidos, 27,5 em 37. Em termos de jogadores, baixo 4 face à edição passada, mas nas últimas edições diria que está mais ou menos na média habitual, que é na ordem das 4 dezenas.
Aqui podemos ver o Papiva, as últimas edições não foi a pódio e agora regressa com mais uma medalha de ouro. O Board Games PT estreou-se na temporada 16 e obtém sua primeira medalha com o segundo lugar. E o Gris, que tinha ganho a edição 15, as 3 temporadas a meio da tabela, agora regressa com um excelente terceiro lugar aqui no Super Mega Lucky Box. E por fim, vamos ao último. The Guilds of Merchant X-Force teve 20 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Nesta edição, o Laranja foi o grande vencedor com 10 pontos, seguido do Diogo e o Otarex e o Ganfas, todos com 8 pontos, mas aqui o Ganfas foi mais penalizado ao ficar fora das medalhas. Portanto, aqui podemos ver o Laranja ganha todas as partidas, de frente ao Diogo na última ronda, que iria atribuir o ouro e a prata, neste caso para o Diogo. E o Otarex também perde com o vencedor do torneio, neste caso na terceira ronda, e termina em terceiro. E o Ganfas perde com o terceiro classificado na segunda ronda, ganha as outras partidas, mas fica fora das medalhas. Aqui podemos ver, é a quarta edição, até agora sempre com vencedores diferentes, e somente o Godatuga e o Otarex foram pelo menos 2 vezes ao pódio. Portanto, aqui, agora, nestas 4 edições, tem variado muito os vencedores. Aumentou em um participante, mas mais ou menos na média dos 20 jogadores. O Aranjo, que ia já na sua quarta participação, ganha este torneio pela primeira vez. O Diogo, logo na estreia, consegue obter um segundo lugar. E o Otarex, que tem sido muito regular, até agora ao quarto de lugares ou terceiro lugares, e volta regressa ao pódio com um terceiro lugar. E era o último que tínhamos de ver. Vamos aqui à classificação. Neste momento, dia 21 de junho, é liderada pelo Govir com 971.93. O Sport está em segundo lugar a cerca de 3 pontos do Govir. E o Ocran um bocadinho mais abaixo, cerca de 8 pontos para o segundo classificado, a fechar o top 3. O top 10 é concluído pelo Domain, Cris, David, CCC, Running Wall, Samidi e o Skywalker Trail Runner com 939.30 a fechar o top 10 aqui da classificação da temporada. No medalheiro, neste momento temos 110 jogadores já medalhados, pelo menos com uma medalha nesta temporada. É liderada pelo David, com 11 medalhas de ouro, 8 de prata e 4 de bronze, 23 medalhas total. Govir com 7 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze, 16 medalhas. E o Ocran fechou o top 3 com 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze, 12 medalhas. Vou só correr aqui a lista dos restantes jogadores. Aqui estão os 110 medalhados até ao momento. E pronto, muito obrigado. Nos próximos dias vamos começar a publicar alguns vídeos regularmente aqui do campeonato, mas também vamos divulgar aqui os vídeos da temporada, por isso, se puderem, vão acompanhando os dois para ver as emoções da temporada que está a chegar agora à fase final e o campeonato agora vai começar nesta primeira fase. Até à próxima e boa continuação de bons jogos. Tchau.